Replicantes amigos, conheça Esther Dweck, a ministra dos Serviços Públicos do governo Lula, que subverteu os conceitos mais básicos de economia. Das 11 empresas que têm déficit, que foram divulgadas hoje, 9 têm lucro. 9 têm lucro. A empresa tem déficit, mas tem lucro. Meu Deus do céu. Você vai ter esse déficit ou superávit, é o resultado das receitas do ano e das despesas do ano. Ah, que legal. É lucrativa. Lucrou quanto? 1 milhão, mas as despesas são de 3. Onde está o lucro? Só para eu saber, né? Saldo é diferente de lucro. Mas como condenar uma ministra que não sabe a diferença entre saldo e lucro, se o ministro da Fazenda do seu governo não sabe economia? Apesar de eu dar uns pitacos em economia de vez em quando, eu estudei 2 meses de economia, que foi para passar no exame da ANTEC. Depois eu não estudei mais. Dados do Banco Central indicam um resultado contábil negativo de 6 bilhões de reais em 2024, o pior desde o início da série histórica em 2009. É um déficit recorde registrado nas estatais federais. A divulgação desses resultados disparou um alarme no governo federal, que reuniu a cúpula da gestão. Após essa reunião que discutiu o tamanho desse rombo nas estatais, a ministra da Gestão, Esther Dweck, ao lado do presidente dos Correios, cedeu uma coletiva e soltou essa maravilhosa pérola. Primeiro, não é rombo. Por favor, gente, não chamem de rombo. A gente já explicou isso. É bom lembrar. Hoje, o que foi divulgado pelo Banco Central é o resultado fiscal das empresas, né, que pensa só as receitas do ano e as despesas do ano. Como eu já expliquei várias vezes, muitas despesas que são feitas pelas estatais são com dinheiro que estava em caixa. E, portanto, ele acaba gerando um resultado deficitário, ainda que as empresas tenham lucro. Né? O foco com os Correios é que isso seja uma empresa lucrativa. Né? Você vai ter esse déficit ou superávit, é o resultado das receitas do ano e das despesas do ano. É muito importante lembrar isso, não é um rombo. Das 11 empresas que têm déficit, que foram divulgadas hoje, 9 têm lucro. As empresas estatais voltaram a investir, os próprios Correios voltaram a investir. O Fabiano está explicando aqui toda a mudança que eles estão fazendo interna, de para onde a empresa está caminhando, né? Deixar de ter um grande foco, além, obviamente, do serviço universal de cartas, né, de entregas internas. Ele está muito focado nas compras internacionais, ele está mudando para ser uma empresa de logística nacional, de entregas nacionais também, que faz parte desse processo e, obviamente, isso gera necessidade de investimento no parque tecnológico dele. Então, ele está fazendo uma série de medidas importantes e a gente já explicou isso. Então, o resultado hoje é só de déficit ou superávit, que é uma contabilidade puramente fiscal, só receitas e despesas no ano. Com a palavra, os economistas, para comentarem o rombo que não é rombo. É um ponto inicial de preocupação porque é o maior rombo nas estatais desde o início da série histórica. As estatais têm e aí nessa conta das estatais, é importante dizer, estão fora a Petrobras, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica e a Eletrobras, que agora está com a maioria nas mãos do capital privado, mas ainda assim ela nunca fez conta para esse cálculo, porque são empresas grandes demais e qualquer coisa que acontecesse nessas companhias poderia ter uma influência muito grande na conta final, né? Então, esse foi um dado que chamou bastante atenção. Não é possível, evidentemente. Não, assim, uma frase como essa, eu juro que eu achei que era um clipe do Zorra Total. Eu achei que era um momento assim, dá vontade de chorar, gente, de coisa de risada, negócio desse. Não é possível. Evidentemente, Dilma fez sucessoras. Essa é a digna sucessora da ex-presidente Dilma Rousseff. Uma saudava a mandioca, dobrava a meta. Essa aqui fala que rombo não é rombo é lucro. É o rombo trans, é o rombo que se sente lucro. E depois eu me preocupo se a ponte vai desabar, se o IBAMA fará um trabalho direito. Se temos um rombo que se sente o lucro, como é que a gente vai fazer um teste para contratar de forma correta o funcionalismo público? Vamos falar porque a ministra Esther Dweck está mentindo descaradamente. Primeiro, não é a gente que fala que temos um rombo nas contas públicas, não, é o Banco Central. Então vamos mostrar o gráfico do Banco Central, que explica por que temos um rombo, ministra. Sinto muito lhe informar das contas das estatais brasileiras. A DRE dos Correios. O que é isso? A demonstração dos resultados dos Correios. Um pouco complicado, gente, mas é interessante notar só um ponto. Todas as partes onde é escrito lucro
né? Se vocês veem na coluna, na esquerda, todos os pontos onde está escrito lucro, tem uma parêntese do lado do número. Em contabilidade, quando você tem uma parêntese do lado, isso aqui é um resultado negativo. Significa que é um prejuízo. Ou a ministra não sabe ler um balanço e por si só deveria ser removida por manifesta incompetência, ou ela está mentindo descaradamente. Então, mais uma razão para acompanhá-la para a porta do ministério e pedir nunca mais volte aqui. Porque não é possível que o resultado dos Correios de 2024, vai até 30 de setembro, porque ainda não divulgaram, ou até o final do ano, 30 de setembro trimestral e 30 de setembro de 9 meses, todos os resultados são negativos. Todos são negativos. A própria nota do Ministério, eu acho que é uma nota incorreta, digamos assim, no que ela está afirmando. É verdade que algumas poucas estatais, a que mais citada é a empresa que constrói submarinos, enfim, fragatas, etc., acelerou seus investimentos, mas ela está investindo, na realidade, desde 2020. Ou seja, houve um acúmulo de recursos, ela teve um superávit, e depois ela teve um déficit. Não nessa escala, desde 2020. As demais estatais, em grande medida, elas não têm essa justificativa. Por exemplo, Correios. Correios é uma empresa que deveria ter sido privatizada, foi retirada do Programa Nacional de Desestatização, uma ação incorreta do governo, e ela hoje está gerando prejuízos. Ela não tem como competir, ela não tem flexibilidade, ela está sob a égide do direito público, enquanto outras empresas que competem com Correios, nos segmentos que podem competir com uma parte de monopólio, né? As empresas sob a égide do direito privado têm muito mais flexibilidade. Infelizmente, a maior parte das nossas estatais, direto ou indiretamente, elas são objeto de barganha política, são objeto de captura política. E essa é a razão, uma das razões, que elas dão prejuízo. Enfim, então, elas têm que ser privatizadas. Uma boa parte delas deveriam já ter sido privatizadas. Ou liquidadas. Você tem algumas estatais, algumas, por exemplo, a CEITEC no Rio Grande do Sul, que gerou, ao longo dos anos, R$1 bilhão de prejuízo. É prejuízo. Falar investimento, isso aqui, sinceramente, é prejuízo. Já deveria ter sido fechada. O que ela produz, de fato? Ela produziu um chip para colocar na orelha do boi. Ok. E quanto isso custou? Qual é o valor a receita associada a esse chip? E vamos fazer uma análise de custo-benefício. A taxa social de retorno dos recursos gastos pelo governo, que somos nós, isso vai bater na gente. Assim, são taxas sociais de retorno negativas. Eu acho, sinceramente, a nota do Ministério deveria ser contestada, porque está incorreta, não é verdade isso daí, que isso daí representa apenas investimentos, representa má gestão. Sim, representa prejuízo na veia do contribuinte. E mais, a pouca transparência, o grau de transparência é muito baixo nas contas dessas estatais. Sim, o Banco Central publica esses números, mas desde o último trimestre de 2022, o Ministério, atual Ministério da Gestão, etc., não produz, não publica o boletim das estatais. Ou seja, nós estamos há 2 anos sem esse boletim, que é fundamental para entender as contas dessas estatais por dentro. Havendo uma confusão, digamos assim, sinceramente, às vezes até proposital, com todo respeito. Em primeiro lugar, existe uma questão ideológica. O governo tem uma dificuldade de aceitar o conceito de privatização ou desestatização. Aceita a ideia da concessão, na infraestrutura, que é excelente, mas quando você entra nas estatais, há uma resistência enorme. E nós não estamos falando de uma Petrobras, de um Banco do Brasil, de uma Caixa Econômica. Estamos falando de estatais que já poderiam ter sido privatizadas. O exemplo de Correios é um. A própria Infraero estava nesse caminho quando o governo parou o processo, simplesmente parou o processo de desestatização, no caso do Santos Dumont, que seria praticamente o último dos grandes aeroportos, para fazer essa estatal sobreviver. E há muitas outras, como você citou. O governo gosta de colocar o foco, digamos assim, numa estatal que é a Engea, onde a Marinha efetivamente aloca recursos para a construção de equipamentos navais. Ok, mas e todas as demais? Essa Engea possivelmente não poderia ser privatizada, não nos moldes tradicionais. Mas as demais poderiam, não há nenhuma justificativa para você manter os Correios, por exemplo, apenas um exemplo, na mão, que a gente bate nisso, mas não é o único, ou uma Infraero, ou um Serpro nas mãos
do próprio governo, dando prejuízo, sim, é prejuízo. Nós não temos transparência, nós não sabemos se os recursos estão sendo alocados de uma forma eficiente dentro das empresas, se os que penduricários estão sendo pagos, porque você não tem transparência. E mais, o que aconteceu agora, isso foi agora, 18 de dezembro de 2024, alguns dias atrás, pouco mais, ou seja, hoje é dia 30, 12 dias atrás, o Congresso aprovou uma legislação que, na minha perspectiva, é absurda. Vão retirar essas estatais do orçamento, que aparentemente é uma coisa boa, mas na verdade é péssimo. Por quê? Vai reduzir ainda mais o grau de transparência contra essas estatais. Você retira do orçamento. Na verdade, o movimento devia ser o contrário. Colocar todos esses itens que estão fora do orçamento para dentro do orçamento, para dar transparência à população de qual efetivamente o grau, quer dizer, de desarranjo nas contas públicas hoje. O nosso déficit primário, o déficit nas contas, o primário, não o nominal, quando você leva a nossa dívida, o pagamento da dívida em consideração, mas o primário, receita corrente menos despesas, esse déficit primário hoje não é 0,2, 0,3, ele é acima de 1%. Por quê? Porque muitos desses elementos foram retirados do orçamento. Isso é de modo geral. E agora está se fazendo esse movimento com as estatais, ou seja, menos transparência. Você não tem um boletim desde dezembro de 2022, nós não entendemos exatamente o que está acontecendo dentro dessas empresas, você tem apenas uma nota vinda do Ministério e, sinceramente, uma nota incorreta, porque junta alhos com bugalhos. Essa nota pode estar correta no que diz respeito à Engea, mas mesmo no que diz respeito à Engea, não é exatamente isso, porque desde 2020 essa empresa vem investindo. Então, ela acumulou recursos 2017, 2019, final de 16, 17, 19, e depois vem investindo desde então. Mas esse não é o caso típico. O caso típico são das demais empresas que são mal geridas, ou elas tentam ser bem geridas, mas você está debaixo do direito público, o melhor que seja o gestor é muito difícil. Elas precisam ser privatizadas, elas precisam ser desestatizadas, ou, quando elas não têm futuro, liquidadas. Porque, ao fim e ao cabo, quem vai pagar por essa balbúrdia contábil e financeira e fiscal somos nós. Todos nós aqui que nos ouvem, que nos veem, e nós aqui que estamos nessa sala. Essa foi a réplica de hoje. E se você chegou até aqui, nós queremos saber qual é a sua opinião. Entre nos comentários e deixe a sua réplica. Nos vemos no próximo vídeo.